Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Sapiência. Meu nome é Pierre Vieira e hoje estamos começando aí mais um videozinho. Vamos falar hoje aí de tabela de conversão numérica, aplicações e a representação aí em ponto flutuante. Muita gente tem dúvida nessa última questão aqui. E tudo isso é lógico de uma forma muito simples. Vocês vão ver que vai ser de uma forma bem simples, vocês vão entender tudo após ver esse vídeo. Então, bora lá. Seguinte, galera. Quanto que a gente vai usar a tabelinha de conversões numéricas? Ó, a gente vai usar a tabelinha de conversão quando a gente for queira converter um número muito grande que está em binário, principalmente quando for para a base hexadecimal para a base octal. Porque quando a gente vai converter um número em binário, a gente costuma fazer lá, tipo, 2 elevado a zero, 2 elevado a um, 2 elevado ao quadrado, e depois somar isso tudo. Só que vocês vão ver que com a nossa tabelinha a gente vai fazer isso de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais segura. O que mais que a gente vai usar a tabelinha de conversão? E a gente vai usar também para fazer isso aqui, ó, para conversão de código BCD. Código BCD é o seguinte: todo número, quando em decimal, ele possui um algarismo. Cada algarismo desse tem um correspondente em binário. Quando a gente faz essa conversão de cada algarismo para binário, depois a gente junta isso tudo, a gente tem nosso código BCD. Além disso, a gente vai usar também para fazer faixa dinâmica e ponto flutuante normalizado. Esse ponto aqui a gente vai precisar muito da nossa tabelinha. Isso aqui é principalmente para a tabelinha de 3 bits. Né? Aí nós vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Seguinte, aqui a gente tem nossa tabelinha de 3 bits, eu não vou dar muito ênfase nela aqui não, por causa que como a gente vai montar ela, é o mesmo raciocínio da de 4 bits, e eu vou dar um ênfase maior para de 4 bits, porque se você sabe montar de 4, você sabe montar de 3. Então vamos lá. Ó, a gente tem aqui a nossa estrutura então da tabelinha de 4 bits. Existem também de 5, 10, 15, 20, só que torna-se inviável a gente fazer isso, mas o raciocínio para todas sempre é o mesmo. É o seguinte, se a gente tem uma tabela de 4 bits, a gente vai ter então 16 linhas. Por causa que, como que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. Para o número de bits, a gente vai fazer isso aqui, ó. 2 elevado a n. Tal que esse n aqui, ó. Desculpa que tá ridículo, mas eu acho que vocês vão entender. Tal que esse n aqui é o número de bits que eu tenho. Então, se eu tenho 4 bits, a gente vai ter o quê? 2 elevado... A gente vai ter isso aqui, ó. 2 elevado a 4 vai dar 16. 16 vai ser o número de linhas que eu vou precisar para minha tabelinha. Só apagar essa bagunça daqui, para a gente prosseguir no raciocínio. Então, se a gente tem aí 16 bits, a gente vai começar preenchendo a coluna do binário, sempre. Sempre começa preenchendo o binário. Aqui, a gente vai começar com 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, até chegar no final. Por quê? A gente vai variando aqui, ó, de 1 em 1, na primeira coluna do binário. Aí na segunda, a gente vai variar de 2 em 2. Ó, percebe aí, ó, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. E antes a gente tinha 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Na terceira coluna a gente varia de 4 em 4, 0, 0, 0, 1, 1. E na última coluna a gente vai variar de 8 em 8. Ou seja, primeiro com 0, depois com 1. Sempre assim. Decimal é mais fácil, todo mundo sabe, só se contar de 0 até o final, vai dar 0, 1, 2, 3, até dar 15. Para octal, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Para octal a gente vai tomar um pouco mais de cuidado, porque é o seguinte, o octal ele termina no 7, ele não chega no 8. Assim como o decimal, por incrível que pareça, ele não tem assim um 10 em símbolo, tá ligado? Tipo, porque o 10 em decimal é a junção do 1 e do 0. Não é bem um 10, 10 não. Não tem assim, um número diferenciador, tipo o 8 diferencia do 9. O 10, ele não é um número que é diferenciável dos outros. Tipo, ele é apenas formado por união de outros dois números básicos, que é o 0 e 1. No octal é a mesma coisa. O octal ele não vai ter o 8, ele vai terminar aqui no 7. Todos os que a gente for ver aqui vai ser tudo igual até o 7. Aí vai começar a diferenciar a partir daqui, ó, de quando começar o binário com 1 nessa parte aqui. Ou seja, o octal ele não tem 8, quando passa do 7 ele já vai para o 10 e continua. Assim como se tivesse depois do 17 aqui, a gente já ia para o 20, entendeu? Continua assim. O hexadecimal já tem mais uma peculiaridade, porque ele vai até o 9. Quando ele chega no 10, a gente muda para uma letra. Que no caso é A, B, C, D, E, F. E continua. Para sinal e magnitude, só para eu falar aqui, muita gente quando está vendo aí apenas matemática discreta, só até aqui já é o bastante, até o hexadecimal. A partir daqui, se você estiver vendo aqui, para sistema magnitude, para sinal e magnitude, aliás,
e complemento de 1 e complemento de 2, é só se você estiver estudando aí sistemas digitais, eletrônica digital, aí você vai usar isso aqui bastante. Mas, tipo, se você está vendo, sei lá, matemática discreta ou só conversão básica mesmo entre números, só até que o hexadecimal eu acho que é realmente necessário você saber. A partir daqui já não é tão interessante assim, a não ser que você tenha curiosidade mesmo. Aí vai ser o seguinte, ó, pro sinal magnitude, é o seguinte, a gente vai percorrer todas as células aqui da nossa coluna até chegar no 7. Quando a gente chega no 7, a gente vai parar aqui e a gente vai perceber o seguinte, a gente vai lá no binário e vai ler aqui, ó. Peraí, deixa eu só pegar a caneta, para ficar mais fácil de enxergar. É o seguinte, em sinal e magnitude, quando a gente chega aqui, depois do 7, é lógico para a tabela binária de 4 bits, quando a gente chega aqui no 7, após isso, a gente vai analisar sempre aqui, ó, o que vem primeiro, o primeiro bit. A gente vai analisar sempre o primeiro bit. É o seguinte, o primeiro bit é 1? Sim, o primeiro bit é 1. Então a gente vai colocar aqui, ó, sinal negativo. O 1 em sinal e magnitude indica o sinal negativo. Entenderam? Aí é o seguinte, beleza, é 1. E o que a gente faz com o resto? Agora é só a gente copiar. A gente vai analisar os três últimos aqui, ó. 000 é o quê? 0. 001 é o quê? 1. 010 é o quê? 2. Seria tipo a mesma coisa pro decimal, entendeu? Tipo, a gente ignora, no caso, o primeiro bit, após ter colocado o sinal, é lógico, e analisa os demais. Aí, por que a gente não colocou sinal nesses aqui, ó? Nesses outros lá de cima? Porque começa com 0, e o 0 ele não indica sinal. Ou então você pode pensar como se fosse um sinal positivo. Tá? Pode ser também um sinal positivo, ou então sem sinal. E o 1 indica o negativo, que foi o que eu acabei de falar. Agora, para complemento de 1. Complemento de 1 vai ser o seguinte. Vai ser a mesma análise para o sinal e magnitude. Quando chega no 7 está tudo normal. Quando passa aqui já para 1000, aí a gente já tem que fazer uma análise. É o seguinte. A gente vai colocar a mesma coisa do sinal e magnitude. A gente vai colocar o 1 como sendo negativo. Ou seja, a gente negativou aqui. Entendeu? Peraí, deixa eu só pegar o apontador a laser que vai ficar mais fácil. Aí, ó. A gente negativa aqui por causa do que começa com 1. E a gente vai analisar os outros 3. Os outros 3 seriam o quê? 0, 0, 0. Só que a gente vai inverter esses bits. Aí no caso ficaria assim, 0, 0, 0, a gente olharia o quê? 1, 1, 1. 1, 1, 1 é a mesma coisa que o Q em decimal, 7. Então fica o Q no complemento de 1, menos 7. Menos por causa do sinal. E 7 por causa que a gente inverte todos esses bits aqui, ó. Os 3 últimos bits. Invertendo 0, 0, 0 fica 1, 1, 1. 1, 1, 1 é a mesma coisa que 7. A mesma coisa a gente vai fazer para os demais até chegar aqui. Quando a gente chega aqui no final, a gente pode perceber, ó, menos por causa do 1 e 0 porque a gente invertendo esses bits aqui, ó, 1, 1, 1 daria 0, 0, 0. 0, 0, 0 em decimal é a mesma coisa que 0. Ok. Complemento de 2, se você entender o complemento de 1, para entender o complemento de 2 é muito simples. Seguinte, a gente vai chegar novamente até o 7, chegou no 7, aí a gente analisa o próximo. O que vem no próximo vai ser a mesma coisa do complemento de 1 adicionado de 1. Ou seja, se no complemento de 1 era menos 7, o complemento de 2 vai ser o quê? Menos 8. O complemento de 1 era menos 6, o complemento de 2 vai ser o quê? Menos 7. Menos 5, então vai ser menos 6. Menos 4, então vai ser menos 5. Até chegar lá no final. Entendeu? Essa, então, é a nossa tabelinha de 4 bits. Se você entendeu ela, você consegue fazer qualquer outra, de 3, de 15, de 20, de 1 milhão. Aí vai depender da sua necessidade mesmo. Mas, normalmente, a gente usa essa daqui. Novamente, se você está fazendo aí matemática discreta, ou só conversão básica mesmo de número, para você deve interessar aqui essas 4 primeiras colunas aqui. Aí já se você está fazendo, sei lá, sistemas digitais, eletrônica digital, ou até mesmo programação, às vezes usa muito isso aqui. É interessante você saber aqui, ó, até todas as 7 colunas, entendeu? Então bora aí que a gente vai agora fazer uns exercícios. Seguinte, ó. É o seguinte, então a gente tem aqui o nosso exercício que vai ser para converter um número que está na base binária para octal e para hexadecimal. A gente tem aqui então esse númerozinho aqui, que é relativamente grande, né? Se a gente fosse converter isso para octal e para hexadecimal do método tradicional, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiramente, a gente tem que converter para decimal, depois fazer aquela divisão lá, e depois passar para octal. Só que, como a gente tem a nossa tabelinha aqui, fica muito mais fácil a gente saber o que a gente tem que fazer. É o seguinte, para octal, ó, o que eu fiz aqui? Eu separei a cada 3, de 3 em 3, ó, eu coloquei um ponto. De 3 em 3 eu coloco um ponto. Coloco ponto, coloco ponto, coloco ponto. Aí aqui, a gente pode colocar tipo 2 zeros aqui, ó. Seria a mesma coisa que fazer isso aqui. Ó. Só para vocês entenderem. Aqui, ó.
Seria a mesma coisa que ter 00 aqui, entendeu? Mas eu não vou deixar aquele 00 ali não, porque está muito feio. Mas é a mesma coisa que ter 00 ali. A gente separou, não separou? De 3 em 3? Então agora, é o seguinte, a gente vai olhar o quadro correspondente desse número lá na nossa tabelinha. Aqui, ó, vai ser 1 por quê? 001 é a mesma coisa que 1 em decimal, em octal, desculpa. Agora, 101 é a mesma coisa que 5 em octal. Você vai acompanhando lá na tabelinha que você vai ver, ó, tá vendo? 101 é a mesma coisa que 5. A gente pode ignorar aqui o primeiro que não interessa para octal não, vai interessar mais para hexadecimal. 0102, 111 é 7, 001 é 1 e 101 é 5. Então esse aqui seria nosso número em correspondente octal. Ou seja, a gente tem aqui o binário, o octal dele é isso daqui. Agora, para hexadecimal, a gente vai fazer algo muito parecido, só que em vez de a gente dividir de 3 em 3, a gente vai separar de 4 em 4 casas. Ou seja, vai ter aqui esses 4 dígitos aqui, que seria o correspondente em hexadecimal. Então é o seguinte, ó, 1101, aí a gente já tem que analisar esse primeiro aqui também. Ó. 1101, vamos ver o que dá. Ó, em hexadecimal dá D, tá vendo? Ó? 1101, hexadecimal, a gente vê aqui, ó, D. A gente vai fazer a mesma coisa para os outros. 0101, 0101, onde é que tá? 0101, a mesma coisa aqui, ó, 5. Agora, 1100, C, e 1101, repete, a mesma coisa aqui, vai dar D. Então a gente tem aqui nosso númerozinho em binário. Para octal a gente já fez, para hexadecimal também. Isso daqui é tudo a mesma coisa. É equivalência aqui. Quem sabe aí, tipo, fazer pelo aquele método tradicional de divisão, percebe que quando a gente faz por esse método aqui é algo muito mais simples, bem mais rápido e bem mais seguro. Então vamos para o próximo aí. Seguinte, a gente tem aqui nossa tabelinha, o que a gente vai fazer agora? Agora, o exercício está falando assim, ó, transforme o número a seguir, que está em base decimal, para o código BCD. Feito isso, separe o novo número em bytes. Beleza, a gente tem esse número aqui que está em decimal, que é 846.569, ele quer saber o correspondente dele em código BCD. Ok, a gente vai analisar então o primeiro aqui, ó. A gente vai pegar o correspondente dele lá em binário, ou seja, a gente vai comparar o decimal dele com o binário, que no caso aqui é 10000. A gente pode falar 1000 não, por causa que a gente está tratando em binário. Em binário não existe 1000, existe 1 e 0, só isso. Então, o 8 em decimal equivale a 1000 em binário. Agora o 4 vai equivaler a 0100. Pode acompanhar lá na tabelinha, você vai acompanhando. Vê o decimal dele, o que dá, e o binário dá o quê. Então, a gente vai ter isso daqui. Por isso que é importante vocês saberem fazer a tabelinha. Okay? Mais fácil vocês resolverem o exercício. O 6 dá 0110, o 5 dá 0101, o 6 dá 0110 e o 9 dá 10001. E então a gente tem aqui o nosso número em decimal, é o correspondente dele em BCD, esse daqui. Só que o exercício está pedindo para transformar o número em byte. Para transformar em byte, a gente tem que saber o seguinte conceito. Um byte é o equivalente a 8 bits. Então, se ele está pedindo para a gente separar em byte, a gente vai pegar aqui de 8 em 8 bits. E a gente vai contando aqui, ó. Aqui a gente tem nossos primeiros 8 bits, aí depois mais 8 bits, depois mais 8 bits. Então a gente tem aqui um conjunto de 3, 8 bits, entendeu? Ou seja, aqui primeiro 8 bits aqui, 8 bits aqui. Se a gente tem 3 vezes isso daqui, então a gente tem byte 1, 2 e 3. Ou seja, aqui a gente tem 8 bits, aqui mais 8 bits, aqui mais 8 bits. Então, formando tudo isso daí, a gente tem 3 bytes. Beleza. Agora, o exercício está falando o seguinte. Ó, considerando o computador onde os dados ocupam 8 bits, sendo 3 destinados à representação do expoente em complemento de 2, passa a representação em ponto flutuante normalizado, a verificação de problemas na representação, ou seja, precisão, underflow, overflow, e está pedindo para a gente fazer isso tudo aí para os seguintes números. 5,5 em real, ou seja, decimal, a gente pode se tratar assim, e binário sem sinal, que é esse númerozinho aqui, com vírgula também. Vai ser bem legal a gente trabalhar isso daí. Vamos ver o que vai dar. Seguinte, a gente tem um número real, 5,5. A gente tem que fazer o que primeiro para fazer a representação em ponto flutuante para o computador lá de 3 bits? Seguinte, de 8 bits, quer dizer. Seguinte, a gente tem que primeiro, se é um número real, decimal no caso, a gente tem que primeiro analisar se ele tem parte fracionária. Nesse caso aqui ele tem parte fracionária, ou seja, 5,5. 0,5 então seria a parte fracionária dele. A gente vai fazer para transformar isso aqui em binário. Seguinte, ó, a gente pega primeiro a parte inteira, que seria o 5.
e a gente vai fazer a nossa conversãozinha tradicional, que é tipo 5 dividido por 2, né? A gente vai converter para binário. Vai dar o quê? 2 e sobra 1. Agora a gente vai converter, agora a gente vai dividir de novo esse 2 aqui por 2. Vai dar o quê? 1 e sobra 0. Agora, a gente vai circular aqui, ó, o que a gente já achou de resto e de último resultado, e vai montar o nosso número binário. E vai montar o nosso número binário de parte inteira. A parte inteira dele deu 1, 0, 1. E agora, para a parte fracionária, é o seguinte. Se a parte fracionária é 0,5, a gente multiplica ela por 2, vai dar 1. Então a gente tem parte fracionária de binário 0,1. Entendeu? O que eu fiz? 0,5 vezes 2 vai dar 1. A gente pega isso e transforma em parte fracionária. Ou seja, a gente soma os dois. Então a gente tem que 5,5 em decimal é igual a 101,1 em binário. Ok. Feito isso, a gente vai fazer a representação em ponto flutuante normalizado. Para fazer essa representação, a gente vai precisar então o que ele tinha falado ali no enunciado, se vocês estão lembrados, é que 1 bit era para o sinal, 4 bits para a mantissa e 3 para o expoente. O que significa isso no caso? O sinal vai ser o númerozinho que vem lá na frente aqui, ó. Vocês lembram quando a gente estava falando de sinal magnitude? Que quando o número é negativo é 1, e quando é positivo ou sem sinal, no caso, é 0? Então vai ser isso daí. A mantissa vai ser a nossa representação do número, no caso, sem a parte fracionária. Ou então, aliás, sem a parte fracionária não, desculpa, apenas em parte fracionária. A mantissa é para representar o número apenas em parte fracionária. E o expoente vai ser o que eu fiz para converter o número só em parte fracionária. Ou seja, vai ficar mais fácil de vocês entenderem quando a gente vai fazendo. Falando assim é meio difícil de vocês captarem. Então tá, é o seguinte, ó. A gente tem aqui o nosso númerozinho em binário, 101,1, e a gente quer passar isso daqui para a mantissa. Né? Mantissa só admite então parte fracionária. Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 2 elevado a um número que a gente tem que passar com a vírgula. Aqui eu multipliquei por 2 ao cubo, ou seja, 2 à terceira, porque a gente tem que passar com a vírgula 3 vezes. Ó. Quer ver? Pra vocês verem. Ou seja, se a vírgula está aqui, ó, a gente tem que passar ela para cá, depois para cá e depois para cá, para que isso aqui vire um número apenas com parte fracionária. Né? Então, a gente tem aqui 0,1011 vezes 2 à terceira, porque a gente passou com a vírgula 3 vezes. Então, o que a gente vai ter? Ó? No sinal, a gente vai ter 0. Peraí, deixa eu pegar o laser. No sinal, a gente vai ter 0 por causa que o número é positivo, é sem sinal. Então, e a gente vai ter o que na mantissa? Na mantissa, a gente vai ter 1011, que é apenas a parte fracionária dele. No expoente, a gente vai ter o quê? O 3. Só que o 3 é o seguinte, a gente vai olhar para o correspondente dele em complemento de 2. Em complemento de 2, 3 vale o quê? 0, 1, 1. A gente vai lá e coloca lá no expoente 0, 1, 1. Essa daqui, então, é a nossa representação em ponto flutuante normalizado. E a gente não teve nenhum problema de verificação. Não teve overflow, underflow, nem erro de precisão. Que bom, né? Então deu isso daí. Beleza, agora vamos para o próximo. Ó, aqui a gente tem um binário sem sinal, que ele já deu, ele sem a parte inteira, já está aqui na parte fracionária apenas. E o que a gente vai fazer? Ó, a gente sabe que isso daqui equivale a isso daqui. Só que por que a gente faz isso daqui? Quando a gente vai passar um número para a mantissa, a gente tem que colocar o primeiro bit dele como sendo 1. Entendeu? Como a mantissa admite apenas o primeiro bit como sendo 1, a gente tem que passar com a vírgula. Peraí, pegar a caneta. A gente tem que passar com a vírgula quantas vezes para chegar no primeiro sendo 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem que passar com a vírgula 5 vezes para chegar aqui no primeiro 1. Só que como a gente andou para a direita, a gente fez o caminho para a direita, o expoente aqui, ó, no caso, ele vai ser negativo. Ou seja, a gente andou 5 casas e como foi para a direita, vai ser menos 5. Vezes 2, no caso, que a gente está na base binária, né? Então tá. Agora a gente vai fazer a representação em ponto flutuante normalizado. Para fazer essa representação, mesmo esquema, a gente tem que assinar o mantissa expoente, tudo aqui. E a gente vai ter o quê? Sinal 0, por causa que o número é negativo, ou seja, binário sem sinal. Lá mesmo já está falando que é sem sinal, então a gente já pode colocar aqui 0. Seria 1 se o número fosse negativo, mas não é, então é 0. E a mantissa a gente vai ter o quê? Ó? O que vem aqui, ó, na parte fracionária. 11000. Tem na mantissa. E o expoente, aí que tá. O expoente, a gente vai ter um problema, porque como ele falou que era binário de 3 bits,
Quando a gente olha para a nossa tabelinha aqui, ó, a gente vê que em complemento de 2 não tem expoente menos 5. E isso significa o quê? Que é um caso de underflow. Underflow por quê? Por causa que o bit que a gente quer representar, o expoente que a gente quer representar, menos 5, ele é menor do que a gente consegue representar. O menor que a gente consegue representar é o quê? É menos 4. Só que como a gente achou que menos 5 é um caso de underflow, porque menos 5 é menor do que menos 4, entendeu? Então a gente tem aqui um caso de underflow. E a representação seria essa daqui, só que para um computador de 8 bits com apenas 3 de expoente, fica meio que impossível a gente representar o expoente. A gente tem, no caso, então, um underflow. Então, é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa, sei lá, um likezinho aí. Tem a página lá no Facebook também, vocês podem dar um like lá se vocês quiserem. Espero ter ajudado. É isso daí, valeu!